Se regressão leva a gente até a origem do problema que a gente está passando agora, o que tem lá? Se o problema é grande agora, lá na origem é uma coisa incrivelmente assustadora, se o problema não é tão grande, lá na origem é uma coisa levinha? É uma boa pergunta, porque eu vou responder agora para vocês. Mara de Felipe por aqui, falando ainda desse assunto tão empolgante que é a regressão. Então, o que vai ter lá? Para começar, não importa o sintoma que você tem agora, a gente não tem absolutamente ideia do que vai ter lá na origem. Pode ser um sintoma incrível, do tipo um pânico de que não consegue, a pessoa não consegue nem sair de dentro de casa, e lá na origem ser uma coisa muito simples. A questão é que para a pessoa que está passando pelo evento, aquilo é extremamente doloroso, assustador, tá? Mesmo que para o adulto, quando acessa aquela história lá da origem, mesmo que para esse adulto pareça uma coisa simples. Às vezes até por causa disso a pessoa acha que, não, né, que besteira aquilo lá, muito bobo isso. Então não pode ser, isso aí não pode ser a origem, tá? Mas eu vou contar algumas histórias aqui para que você consiga entender um pouco mais sobre isso. Eu digo que não tem como não traumatizar nossos filhos, tá? Qualquer pequena coisa pode traumatizar, então esqueça. Você não vai conseguir se manter o tempo inteiro, 100% na vida do seu filho. Uma olhada para o lado pode ser o suficiente para a criança se traumatizar. Olha que coisa interessante. A mãe deixou o bebê ali no berço por 1 minuto, tá? E foi lá fazer a mamadeira. Naquele minuto que ela saiu e voltou, que para a criança foi uma eternidade, foi o suficiente para a criança pensar: minha mãe não vai voltar, me abandonou, minha mãe não me ama, ninguém vai me amar. Tá? E a criança tem lá meses, tá? E tudo isso, essa decisão sobre a vida, ela toma lá com meses, tá? Então, como eu falei, é impossível. Então, uma coisa tão simples, a criança chegou, mãe, meu desenho aqui, olha aqui, e a mãe mexendo lá um doce, não pode parar de mexer, e a mãe diz, calma, mamãe não me ama, não olhou meu desenho, tá? Isso não passa num nível consciente, logicamente, tá? Para a criança, passa num nível inconsciente, ela se fecha, uma parte dela toma aquelas decisões sobre a vida. Então eu não posso, ninguém vai gostar de mim, né? Eu tenho que ser uma pessoa boazinha, porque, né, se eu ficar assim tentando chamar atenção, as pessoas não vão gostar de mim, ou coisas desse tipo, tá? Então passa isso tudo num nível inconsciente e pronto, traumatizou, leva por uma história. Através da regressão a gente consegue alcançar isso e trabalhar essa origem, transformando as emoções e o comportamento do adulto. Eu conto a história de 2 pacientes que eu acho muito interessante porque eram irmãs, tá? E a mais velha veio me procurar, ela tinha cerca de 30 anos e o problema que ela estava apresentando era uma disfunção, um distúrbio alimentar. Ela não conseguia comer na frente das pessoas, se ela comia, ela vomitava, parava, a alimentação parava, não conseguia manter. Isso foi agravando, então se ela comia, ia para alguma situação, um evento que tivesse algum estresse, ela também vomitava. Então ela ia para situações e ela já procurava onde era a porta de saída, porque talvez ela precisasse correr para um banheiro, onde era o banheiro, então uma vida sempre num controle assim. Desde 15, 16 anos ela tinha esse tipo de sintoma, então era metade da vida dela, praticamente. E aí a gente fez o trabalho de regressão, e na origem, o que a gente levantou da origem é que foi uma tentativa de aborto. Quando a mãe soube que estava grávida, a mãe era solteira, então ela estava com quase 2 meses e soube que estava grávida, tentou abortar. Bem grave, né? Uma origem bem grave. E a questão ali
a habilidade do terapeuta de lidar com uma informação tão delicada, né, para a pessoa e conseguir lidar com isso mostrando que não era um problema com a fulana de tal, era um problema que a mãe estava resolvendo consigo mesma, não era a minha filha fulana de tal. Nossa, minha vida vai se transtornar e tal, tá? Então, toda a habilidade do terapeuta de lidar com a informação. E, ok, como eu falo, né, do trabalho da PNL, o que a gente leva um recurso até a origem, fez a transformação de origem, né, transformou a história, limpamos toda a história. E ok, como eu acompanhei ainda essa paciente por alguns meses, porque ela resolveu procurar o psiquiatra para retirar o remédio, que ela tomava há muitos anos, mais de 10 anos, e a psiquiatra disse, puxa, mas agora que está funcionando o remédio, né? Então, enfim, cada um tem a sua linguagem, né? Mas ela resolveu tirar mesmo assim, porque já não estava mais sentindo os sintomas. Retirou o remédio, eu acompanhei todo esse desmame, né? Para ver como que ficava, se precisava dar uma arredondada em alguma coisa, não foi necessário. Em uma sessão, ela se curou de uma coisa que tinha acompanhado ela a vida inteira. Perceba uma coisa muito importante aqui, que eu digo que na origem de praticamente todos, eu digo para ser boazinha, 90% das situações, na origem é uma situação de autoestima, um sentimento de rejeição, tá? Bem interessante isso. Preste atenção, observe, pergunte como foi, né, como foram as experiências das pessoas que vocês conhecem e que passaram por regressão. No caso dela, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era um distúrbio alimentar? Um distúrbio alimentar, e na origem tinha uma sensação de rejeição, a situação que mamãe não me ama, né? Que a minha mãe não me ama, quem vai me amar? Como que tem, né? Enfim, é um processo, a gente vai entendendo isso enquanto faz o processo. Mas, observem isso, na origem, normalmente sentimentos de rejeição. Então, aí essa paciente tinha uma irmã mais ou menos 10 anos mais nova, tá? E elas não tinham muito contato, até pela diferença de idade, enfim, quando a mais nova era adolescente, a outra já tinha casado, né? Uma coisa assim, bem distante. Mas essa irmã perguntou para a mais velha se ela conhecia algum terapeuta e tal. E a irmã me indicou. Muito bem, elas não tinham ideia do problema de cada uma, tá? E essa irmã veio e ela tinha exatamente o mesmo problema da irmã mais velha. Não é? Um distúrbio alimentar com as mesmas características, só que ela sentia isso desde criança. Então, ali o que a gente fez também, o trabalho de origem, né? Buscamos a origem, e na origem, às vezes a gente pensa, então se é o mesmo sintoma, a mesma origem. Não, tá? Na origem ela tinha um pouco menos de 1 ano, estava sentada assim no quintal da casa, brincando, e a mãe estava conversando com uma vizinha ali, estava por perto, mas conversando, distraída. E essa menina fez uma gracinha para a mãe e a mãe não olhou. Só. Não teve nada que nós adultos achássemos que, nossa, né, por isso teve um transtorno tão grave alimentar. Tal. Não. Você entende que qualquer coisa pode virar um trauma? No caso dessa menina também a gente fez essa alteração de origem, a limpeza de toda a história e tal, e ela também teve 100% de melhora. Que a primeira eu não tinha falado, mas a primeira teve 100% de melhora. Eu acompanhei, depois de anos ela voltou para fazer um atendimento de uma outra coisa. Eu ainda perguntei da situação anterior e ela disse que estava ok, que nunca mais tinha voltado. Então, ambas tiveram 100% de melhora, tá? Com origens completamente diferentes. Então, o que vai ter na origem? Eu tenho, como eu falo, 3, 4 mil pacientes atendidos com regressão. Eu não tenho como prever, por mais experiência que eu tenho, não tenho como prever o que está na origem. Às vezes eu penso, deve ter sido aquilo que ela falou sobre o tio, que não sei o que, enfim, não.
pode esquecer. Sempre me surpreendo, é por isso que essa técnica é tão interessante e eu gosto muito de aplicar, porque além de trazer sempre histórias diferentes, nunca é monótono, porque sempre as histórias são diferentes, né? E ainda me dá a satisfação de ver os pacientes tendo as suas melhoras bem profundas, transformações maravilhosas. Ok. Se você está gostando desses vídeos, dê um curtir, clique no sininho e se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.